Seja bem-vindo a mais um estudo da série Daniel, né? Das profecias de Daniel, em que nós estamos estudando desde o capítulo 1, né? E hoje nós chegamos ao capítulo 5 de Daniel, né? Capítulo 5, que ele está falando de uma história interessante do neto de Nabucodonosor, né? E em Daniel 4, nós estudamos a respeito da loucura de Nabucodonosor. Estão lembrados? O rei que pastou como animal por 7 anos? Mas depois Deus devolveu para ele o trono. Ele governou 42 anos em Babilônia. Depois veio um filho, depois veio um neto. E quando o neto governava, é que vai cair o império da Babilônia. Vai passar da cabeça de ouro para o peito e braço de prata, que nós já estudamos aqui no capítulo 2. Interessante que em Daniel 5 nós temos o registro da queda de Babilônia. O primeiro cumprimento do sonho do capítulo 2. E na história também fala a data, a história tradicional. A Bíblia já diz, já mostrava isso. Então o primeiro cumprimento do sonho do capítulo 2 mostra lá nessa profecia. Agora eu quero que você olhe comigo com muita atenção os eventos do capítulo 5. Por quê? Porque ele vai retornar ao capítulo 2. Acompanhe comigo, então, o estudo da palavra de Deus de Daniel capítulo 5. Mas antes, feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Santo Espírito, obrigado por nos amar. Obrigado por ser nosso Deus. Esteja com esse amigo, com essa amiga que está querendo entender a Tua palavra e ajude ela a compreender, Pai. E te buscar em verdade e em espírito. E esteja comigo neste momento. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom, né? Quando nós oramos, sentimos a presença de Deus, a gente tem certeza que Deus vai nos guiar, né? Então vamos lá, abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 5, versículo 1. Então lá diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Quem era Belsazar? Neto de Nabucodonosor, filho da filha de Nabucodonosor. Em Daniel 5, versículo 2, está escrito assim: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e suas concubinas. A Bíblia condena a bebida alcoólica. E esse é o primeiro pecado do rei, está se embebedando. Mas não bastasse o pecado de estar destruindo seu corpo pela bebida alcoólica, ele mandou que eles fossem lá e trouxessem, olha só, dos vasos sagrados dos judeus, que Nabucodonosor, seu avô, havia roubado do templo lá em Jerusalém. Você se lembra que Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes? A gente já comentamos sobre isso, né? No ano 605... no ano 597 a.C. e no ano 586 a.C. Então foram 3 invasões. E nessas invasões, Nabucodonosor roubou todos os utensílios de ouro, prata e bronze que havia no templo e levou-os para a Babilônia. Ele só não levou a Arca da Aliança porque a Arca certamente foi escondida antes da invasão babilônica. E é por isso que ela se perdeu e nunca mais foi encontrada, até aos dias atuais. Mas agora o neto de Nabucodonosor manda vir esses vasos sagrados dos judeus para neles beber o vinho. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava afrontando ao Deus de Daniel. Ele estava afrontando ao Deus verdadeiro. Ele estava dizendo de que aquele sonho de Daniel 2, que falava que um dia a Babilônia perderia o seu poder, ele não é verdadeiro. Ele não vai se concretizar e ele estava blasfemando. Agora tem mais um detalhe aqui da história. Eles não apenas beberam. Olha o que diz Daniel 5, versículo 4. Olha para o versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só, você entendeu? Você se lembra de onde apareceram esses metais? Eles apareceram lá de Daniel 2, da estátua.
Com exceção da madeira, todos os outros elementos estavam no sonho de Daniel, capítulo 2. A estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, e uma pedra destruiu a estátua no pé. E agora o rei estava dando louvores aos deuses babilônicos, desses mesmos metais. Ou seja, ele estava blasfemando contra o Deus do céu. Ele estava, em outras palavras, dizendo que aquilo que Daniel revelou lá em Daniel 2 não vai acontecer. Babilônia jamais passará. Olha para o versículo 5. Na mesma hora que ele estava blasfemando, dando louvor aos seus deuses, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem no ar e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Assim que o rei começou a beber vinho nos vasos sagrados dos judeus e começou a dar louvores aos deuses da Babilônia, no mesmo instante uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever na parede do palácio. O rei observava aquela cena, via tudo sendo escrito e ele não estava entendendo nada. Agora imagine você, o rei vendo aquela mão misteriosa a escrever sem entender nada, mas ele teve um presságio de que algo terrível estava para acontecer. O que ele fez? Ele mandou chamar então os conselheiros do rei, os magos, os encantadores, os astrólogos, caldeus. Todos eles entraram para ver o que a mão havia escrito na parede do palácio. A grande questão é que eles não entenderam nada do que estava escrito ali. E foi o desespero do rei. E ele aumentou ainda mais esse desespero. Porque agora, o que significavam as palavras que estavam na mão, que a mão havia escrito? Na realidade, não foi nenhuma frase completa. Foi 4 expressões. Mene, mene, tekel, uparsim. Foi isso que a mão escreveu. E nesse desespero do rei, por tentar entender o que estava acontecendo, a mãe dele, que era filha de Nabucodonosor, se aproximou e disse: olha, rei, nos dias do teu pai, que na realidade a palavra que no original é ancestral, ele era avô, né? Nos dias de Nabucodonosor. Havia aqui em Babilônia um homem que interpretava sonhos e mistérios. Manda chamá-lo e ele vai saber o que está escrito aí. Olha que interessante, né? Agora olhe para o versículo 13 de Daniel capítulo 5. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Olha a fama que tinha Daniel. Já pensou? Olha para o versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Daniel, se você puder interpretar o que está escrito aí, você será um homem rico e você vai ser o terceiro no reino. Por que terceiro? Você sabe? Porque na realidade Belsazar era um adjunto do rei da Babilônia, que neste momento não estava em Babilônia, mas estava em outro local. E ele estava governando bem provavelmente que no lugar de seu pai, que havia casado-se com a filha de Nabucodonosor. E agora, como corregente, ele está no trono da Babilônia e dá essa festa. E quando ele blasfema do Deus do céu, o cálice da paciência divina se esgota. E Deus manda uma mensagem direta para o rei da Babilônia. Daniel, você sabe o que está escrito aí, Daniel? Aí você tem o Espírito dos deuses, então me diga o que está escrito aí.
E se você puder interpretar, você será um homem rico. E você será o terceiro no reino depois de mim e meu pai. O que acontece em seguida? Daniel diz assim para o rei, versículo 17, diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Daniel não se interessou pelos bens materiais. Por que será, né? Daniel não precisava de nada. Ele tinha, sabe o quê? O que ele precisava. Ele tinha a presença de Deus. Ele era um servo de Deus. As coisas materiais na terra para ele não era nada. Só de ele ter a presença de Deus era o suficiente. Deus cuidando dele. Então, olha para o versículo 22. Então disse Daniel: E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são dados todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Olha para o versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito. Em outras palavras, né? Rei, você não aprendeu com a história? Tantas evidências foram dadas a você e a teu avô sobre o Deus verdadeiro. Você não aprendeu com a história? A história tem lições preciosas para todos nós. Você não viu que o Nabucodonosor virou um animal, pastor por 7 anos? A história tem lições preciosas para todos nós. E aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Nós podemos cometer os mesmos erros que os antepassados, que eles cometeram, se nós não aprendermos com a história. É por isso que a Bíblia é repleta de histórias. Para que você conheça essas histórias, para que você saiba como elas terminam, para que você saiba como Deus age em todas as circunstâncias. Por isso existem as histórias. Aí está uma história que fala de Deus, que fala de como Ele governa, de como Ele é misericordioso e de como Ele lidar com as pessoas. Mas há um momento em que as pessoas podem ultrapassar o cálice da paciência divina. Há um momento em que as pessoas podem pecar contra o Espírito Santo, ir além da capacidade de arrependimento. Então Daniel se volta para ele e diz: sabe o que está escrito aí, rei? Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, que é singular de ufarsim, né? Diz assim: dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, diz o verso 30, naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Olha só. Naquela mesma noite morreu Belsazar. Naquela mesma noite caiu Babilônia. E nós estamos vendo agora a passagem da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. Mas quais foram as circunstâncias da queda de Babilônia? Como isso aconteceu? Nós iremos entender como que Babilônia caiu daqui a pouquinho, tá bom? Daniel, ele interpretou a escritura para o rei, né? Anunciou que o reino seria tomado dele, porque ele foi pesado na balança e achado em falta. Eu e você também estamos sendo pesados na balança. E isso se chama juízo divino. A palavra de Deus ensina a respeito do juízo.
E aqui na playlist desse canal tem lá falando sobre o juízo, tá bom? Sobre o Apocalipse, o do Apocalipse. Tá bom? E nesse livro a gente vai te ensinar também, nessa série aqui, tá? Sobre o juízo divino. Então, e a palavra de Deus ensina a respeito do juízo, né? E o que nós temos que entender é que todo ser humano um dia será julgado. Você tem consciência disso? E nós vamos entender melhor um pouquinho essa história mais à frente, tá bom? Quando estudarmos a circunstância da queda de Babilônia. Eu quero que você entenda o seguinte: nada foge ao controle de Deus. E quando nós relutamos em render a vida a Cristo, render o nosso coração a Cristo, e abraçarmos os nossos ídolos de ouro, prata e bronze, ferro, madeira e pedra, nós estamos rejeitando o Deus do céu. A Bíblia condena veemente a adoração aos ídolos. Isso é idolatria. O primeiro mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo 20, diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e nem lhes dará culto. Isso está na Bíblia, Êxodo capítulo 20. Pois foi precisamente isso que fez o rei da Babilônia. Isso não é uma advertência para você e para mim? Pode ser que eu esteja falando para alguém agora que tem praticado idolatria, que está adorando falsos deuses, que está se curvando diante de imagens de gesso, de madeira, de ferro, de bronze, não importa. Você só deve se curvar diante do Deus verdadeiro. Só Ele deve ser adorado. Você não pode trocar Deus por objetos inanimados. Foi isso que o rei fez e naquela mesma noite, diz a Bíblia, ele perdeu a sua vida. E muitos perderam a vida eterna por não reconhecerem Jesus como o Deus verdadeiro e estarem buscando outras fontes. Pense nisso. Meu querido amiga, meu querido amigo, pode ser que eu esteja falando para alguém agora que tem praticado há muito tempo a idolatria. Esse foi o pecado de Belsazar, que levou à morte. E se nós também não abandonarmos essas ações idólatras, esses atos idólatras, nós teremos o mesmo destino. Então hoje a palavra de Deus convida você a afastar-se de todo tipo de idolatria e render-se à sua adoração ao único Deus que é digno de louvor e honra, o Deus criador dos céus e da terra, o nosso Salvador. E nós estamos estudando a história do rei de Belsazar, o rei Belsazar, rei da Babilônia, corregente, né? Para entendermos melhor, agora nós vamos entender melhor da queda de Babilônia. Precisamos então adentrar agora num profeta chamado Jeremias. E lá vai nos ajudar a abrir os detalhes disso aí, tá bom? Então vamos para Jeremias capítulo 25, versículo de 11 a 12. Olha só o que aqui diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 25, 11 e 12. Diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações se virão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, né? No estudo que a gente está fazendo agora. Entender bem isso agora, né? O povo de Israel foi organizado em 12 tribos, 12 filhos de Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel, tá lembrado? Por isso as 12 tribos de Israel. Estas 12 tribos estiveram unidas como um único reino durante apenas 3 reinados. O reinado de Saul, de Davi e de quem? De Salomão. Quando Salomão morre, nós temos agora Jeroboão e Roboão, né? O filho legítimo herdeiro do trono e o impostor. E o reino agora é dividido. 10 tribos vão para o norte com o impostor e 2 tribos ficam em Jerusalém, o que era o herdeiro do trono. A partir desse momento da história, você tem o reino do norte e o reino do sul.
O reino de Israel, capital de Samaria, e o reino de Judá, capital de Jerusalém. Acontece que no ano 722 a.C., o Império Assírio vai destruir as 10 tribos do norte. E elas serão dizimadas e vai sobrar apenas 2 tribos de Judá e Benjamim. O reino do sul, capital de Jerusalém. Só que essas 2 tribos também iriam para cativeiro. Por causa do quê? Do pecado da idolatria. Eles se afastaram do Deus único. E é exatamente isso que Jeremias está profetizando. A terra de Judá, Jerusalém, virá a ser um deserto e um espanto. E vão servir ao rei da Babilônia 70 anos. Então, quando Nabucodonosor chega no ano 605 e invade Jerusalém e leva o povo judeu como escravo, entre eles Daniel e seus amigos, é o cumprimento da palavra de Jeremias, capítulo 25, versículo 11. A Babilônia veio e escravizou o povo de Deus e os levou à terra da Babilônia. Em Isaías 45 também falava do momento em que Deus libertaria seu povo da Babilônia, no final das 70 semanas, né? dos 70 anos. Então, olha o que diz Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e de cingir, né, os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha que interessante. A profecia não só disse que o cativeiro chegaria e que ele duraria 70 anos, mas a profecia também disse quem é que libertaria o seu povo da Babilônia. Vamos para Daniel 5. Belsazar está no trono, neto de Nabucodonosor. Ele está bebendo com 1000 convidados, bebe vinho à presença dos 1000, manda vir os utensílios sagrados dos judeus para neles beberem vinho, adoram seus deuses, e no momento que ele está adorando, aparece a mão misteriosa, escreve Mene, Tekel, Parsim. Vimos isso agorinha, né? Nós vimos agorinha. Então, só estamos recapitulando. Os sábios vêm olhar, não entendem nada. A mãe do rei fala de Daniel. Daniel é buscado e Daniel agora dá a interpretação, né? Fala Mene, Tekel, Parsim. Sabe o que significa essa expressão, rei? Explicou, né? E que você foi pesado na balança e achado em falta. Dividido será o teu reino e dado aos medos e os persas. E naquela noite caiu Babilônia. Mas como que Babilônia caiu? Nós vamos ver agora esses detalhes. Se era uma cidade que não poderia ser vencida, né? Vamos ver isso. A história fala que essa cidade tinha muralhas onde poderiam passar 2 carruagens ao mesmo tempo. Haviam fortificações. Era uma cidade que podia resistir um cerco de 20 anos. E o cerco era a principal estratégia militar da época. Ou seja, quando um exército inimigo queria atacar, ele cercava a cidade impedindo que entrasse água ou alimentos. Ou as pessoas se rendiam ou morriam de fome e sede. Mas Babilônia não, porque Babilônia tinha um rio, o rio Eufrates, cortando dentro da cidade. Eles poderiam cultivar as margens do Eufrates e ficar lá dentro sem sair por uns 20 anos ou mais. Agora que o inimigo vai ficar aqui, inimigo que vai ficar 20 anos lá fora esperando acabar o alimento desse povo? Ninguém. E é por isso que parecia uma cidade inexpugnável, né? Mas o que acontece então é que cai Babilônia. Ciro, o homem da profecia, se une a Dário, seu tio. E agora os medos se unem aos persas. Por isso que fala medo-persas. E sabe o que eles farão? Eles vão atacar Babilônia. Heródoto, né, o pai da história, que escreveu 2 volumes com esse nome. E é ele que dá o nome, origem ao nome da história, ao nome História. E ele que é o pai que originou. A palavra história, o nome história foi ele que criou. E ele diz que não sabe como, mas Ciro teve uma luz sobre uma estratégia militar. Havia valas cavadas em várias regiões da Babilônia, porque a terra era tirada para as construções, fazer tijolos, né? E etc. E Ciro desviou o curso do rio Eufrates para uma dessas valas em outra direção.
E quando isso aconteceu, as águas baixaram. E Ciro entrou com seus soldados marchando em terra seca, ou seja, com o rio baixo. Heródoto, o pai da história, diz que as águas estavam batendo na altura das coxas dos soldados. E agora Ciro entra dentro de Babilônia. Mas a cidade era fortificada. Haviam ali portões que impediam a entrada na cidade. Mas quando eu tomo a Bíblia e olho aqui Isaías 44, 27, olha só o que diz. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Versículo 28. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado, né? Você percebe que o profeta Isaías não só disse o nome do libertador 150 anos antes dele nascer, mas também disse a estratégia militar que ele usaria para vencer a Babilônia? Que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Foi isso que Ciro fez. Desviou o curso do rio Eufrates, as águas baixaram, e ele entrou com seus soldados marchando pelo leito do rio. E quando menos se esperava, Ciro já estava dentro da Babilônia, naquela mesma noite que Daniel interpretou o sonho do rei Belsazar. Daniel 5 termina dizendo que naquela mesma noite foi morto Belsazar e Dário, tio de Ciro, se assentou no trono. O que nós estamos testemunhando aqui é a passagem da cabeça de ouro para o peito e braços de prata, da estátua de Daniel 2. E em Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor, aquele sonho lá. Ele vira ali uma imagem, uma estátua que tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Está lembrado? Agora, Daniel é testemunha ocular da profecia que havia sido feita décadas no passado. Daniel viu a transição da cabeça de ouro para os peitos e braços de prata. Daniel viu a queda da Babilônia e a ascensão do Império Medo-Pérsia sob a liderança de Ciro. Deus cumpriu sua promessa em Jeremias 25, versículo 11 e 12. E depois de 70 anos de cativeiro, o povo agora poderia voltar para a sua terra e reedificar a cidade e reedificar o santuário. Mas a história apresenta ainda um triste capítulo. O povo de Deus, os judeus que estavam cativos, estavam cativos em Babilônia, quando tiveram autorização para voltar para casa, sabe o que aconteceu? A maior parte não quis voltar para Jerusalém. E sabe por quê? Por que não? Porque eles haviam prosperado em Babilônia. Os judeus lá em Babilônia fundaram casas de comércio. E esses são os precursores dos bancos modernos. Eles prosperaram em Babilônia. E agora não quiseram voltar para Jerusalém, que era uma cidade até então em ruínas. E o que aconteceu com esses judeus que não quiseram voltar? Lê o livro de Esther. E os problemas que os judeus enfrentaram no livro de Esther. São esses judeus que não quiseram voltar quando Deus orientou para que voltassem. Mas os judeus que voltaram, eles cumpriram a profecia. E num tempo difícil em que tiveram que lutar contra vários inimigos, eles reconstruíram a cidade de Jerusalém e reconstruíram o templo. Aqui é um detalhe bem interessante. O povo judeu ficou 70 anos em cativeiro e 70 anos sem santuário. As datas do cativeiro começam no ano 605, com a primeira invasão, e termina no ano em 536 e 537, 70 anos depois que termina a invasão. Então, só que o santuário que Salomão havia construído lá no Monte Sião, ele só foi destruído na terceira invasão de Nabucodonosor. Você se lembra que a primeira invasão foi no ano 605? A segunda em 597 e a terceira em 586. Lembra que antes de Cristo a gente conta de forma decrescente? Foi só na terceira invasão que o templo foi destruído. E ele foi reformado e reinaugurado justamente por volta do ano
516, ou seja, 70 anos depois da sua destruição. Então, tanto o templo quanto a cidade foram destruídas 70 anos como ruínas, mas períodos diferentes, como eu acabei de explicar. E quando esse templo foi reinaugurado, havia 2 profetas de Deus ali. Quais são esses 2 profetas? Ageu, que está na palavra de Deus, e Zacarias. Eles estavam presentes na cerimônia de reinauguração do templo. E no meio da cerimônia, onde haviam pessoas felizes, pessoas tristes, por que havia gente triste? Por que tinha gente triste ali? Gente feliz, gente triste? É porque esta casa reformada em nada se comparava à glória do primeiro templo. Não estava mais aí a Arca da Aliança. Ela havia sido levada, escondida, certamente por algum judeu piedoso, para que ela não fosse roubada por Nabucodonosor, antes que ele invadisse lá Jerusalém. Não havia mais aí a Arca da Aliança. E no meio dessa cerimônia agridoce, se levantou o profeta Ageu. E Ageu vai dizer assim: vocês estão tristes por causa desta casa não ser parecida com a primeira? A glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela pisará o que? O desejado de todas as nações. E sabe quem é que é o desejado de todas as nações? É Cristo Jesus. A promessa foi feita. E como diz Paulo lá em Gálatas 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Jesus nasceu trazendo salvação sobre as asas. O santuário foi reconstruído. O templo, os sacrifícios voltaram a acontecer. Os animais continuaram a ser mortos. Todos eles apontavam para o Messias. E no tempo marcado, o Messias veio trazendo a salvação sobre as suas asas. Amigo, o livro de Daniel é um livro de esperança. É um livro que fala de reconstrução. É um livro que fala do fim do cativeiro. É um livro que fala, e eu e você estamos vivendo essa mesma situação. O livro de Apocalipse diz que a grande Babilônia domina sobre os reis da terra. Aí está a Babilônia. Hoje é uma Babilônia mística, espiritual. Nós estamos cativos nesse mundo. Cativos do pecado. Mas Jesus está voltando para nos levar para a Nova Jerusalém. Então essa história tem um paralelo com a nossa experiência espiritual. E assim como aquele povo, quando Ciro assinou o decreto, poderia ter voltado, e muitos não quiseram, o decreto da nossa libertação também já foi assinado. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Quando, ao morrer em nosso lugar, Jesus nos garantiu o direito à salvação e vida eterna. Acontece que muitas pessoas estão ignorando tão grande salvação. Acontece que muitas pessoas não estão ligando para isso. Estão achando que esse mundo é tudo que nós temos, mas não é. Jesus falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós somos criados, como diz Eclesiastes 3:11, e Deus colocou em nosso coração o desejo pela eternidade. Nós temos uma festa a celebrar no Senhor, na Nova Jerusalém. Eu louvo o Senhor por isso. Está chegando o dia da nossa libertação. Ciro, na Bíblia, é um tipo de Cristo. E ele está voltando agora para secar o rio Eufrates. E o que significa o secamento do rio Eufrates? É a preparação das condições políticas e sociais para a volta de Jesus. Sim. Cristo vem para estabelecer o 5º reino da profecia, como foi profetizado em Daniel 2. E eu espero que eu e você, nos preparemos para isso. Sim, meu querido amigo e minha querida amiga. E eu e você precisamos fazer o devido preparo para receber o Senhor Jesus em glória e majestade. O nosso coração deve ser completamente entregue a Ele. E eu espero que você faça isso hoje. A palavra de Deus diz que aquele que em breve virá
não tardará. Mas o nosso coração tem que se preparar hoje, agora. Por isso, entregue-se totalmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Leia todos os dias sua carta de amor, que é a palavra de Deus. Se consagre e se prepare, porque o reino de Deus em breve será estabelecido. Que Deus abençoe você e fique com você. Te ajude, que o Santo Espírito toque no seu coração. Se entregue a Jesus, não tem porquê ficar seguindo igrejas. Siga Deus, siga Jesus, siga a palavra de Deus e Deus te leva ao povo dele. Se é o teu desejo de se entregar o coração, eu te convido a, nesse momento, a gente fazer uma oração e entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Feche seus olhos e faça uma oração comigo. Ó Santo Espírito, o Senhor está com esse amigo, com essa amiga agora. Ele aprendeu verdades da tua palavra. Toque na mente dele, toque na vida dele, toque na família dele. Abençoe ele com a tua presença na vida dele. Que ele venha aprender a te adorar em espírito e em verdade. E esteja comigo, ó Pai. E obrigado por tudo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigado, minha amiga, por ter estado comigo até esse momento, né? Eu sempre finalizo com João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Qual espírito? Deus. E em verdade, o que é isso? Você tem que sentir. Quando você falar de Jesus, você tem que sentir que você está com Deus. Sem mentira, sem falsidade, de verdade. Fica com Deus e até o próximo estudo, tá? Tchau.